Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a primeira parte das minhas leituras do mês de outubro. Em outubro eu li 10 livros ao todo. Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 dessas leituras e no próximo vídeo que vai ao ar na semana que vem eu mostro as outras leituras restantes. O primeiro livro que eu li no mês foi Insipiens, da Jéssica do Nascimento, que é o primeiro livro da série Insipiens. Tem vídeo resenha sobre esse livro aqui no canal, então eu vou falar dele um pouco mais rápido. Aqui a gente tem a história da Alice, que é uma órfã. Ela foi abandonada na frente de um orfanato quando ela ainda era bebê. A única coisa que ela tem da família dela é um colar, mas agora que ela já tá com quase 18 anos, ela já nem tem mais esperança de um dia ser adotada. E um lugar que ela costuma encontrar conforto na vida dela na biblioteca da cidade. E enquanto ela tá um dia nessa biblioteca e ela resolve pegar um dos livros para ler, ela vai parar dentro desse livro e chega numa terra misteriosa, meio medieval, com bruxas, fadas, duendes, tem um rei tirano por ali. E ela vai então ter que encontrar uma maneira de retornar para casa dela e também entender o que é que aconteceu, por que ela foi parar nessa terra mágica. O livro ele tem uma narrativa bastante fluida, bastante gostosa de você acompanhar. Eu senti falta em algumas passagens de um pouco mais de profundidade das emoções aqui da Alice, mas de um modo geral eu gostei do cenário que a Jéssica criou para a história, essa questão própria ali da fantasia, da magia, os personagens também são cativantes. O livro, apesar assim, dele não ter terminado com um super gancho pro próximo, né, no sentido de ter algum acontecimento final que fizesse com que a gente ficasse mesmo curioso pro próximo, ainda assim ele deixou algumas questões ainda a serem trabalhadas. O segundo livro que eu li no mês foi bastante diferente, foi The 42nd Street Band, do Renato Russo, sim, o líder da banda Legião Urbana. Ele escreveu esse livro, essa história, na adolescência dele, então quando ele tinha lá seus 15, 16 anos, ele ficou muito doente nessa época, teve uma doença rara nos ossos e tal, e acabou tendo então que se recuperar, e nesse momento que ele ficou ali em casa, durante a recuperação, ele imaginou uma banda, então a The 42nd Street, e criou vários detalhes sobre essa banda. Ele criou trajetória para ela, discografia, biografias para cada um dos integrantes, criou entrevistas, enfim, ele fez um trabalho muito rico de criação sobre essa banda. Todo esse trabalho, esses manuscritos deles foram reunidos aqui então para formar esse romance fragmentário. É considerado então um romance fragmentário justamente porque a história aqui ela não é completamente linear, ela não é uma história fechadinha. Por mais que a gente consiga imaginar uma linearidade, tem muitos fatos aqui que se contradizem entre si. Então, porque o Renato Russo estava ali em processo de criação e ele não fez isso no sentido de realmente fazer um livro reunindo tudo isso. Foi algo ali muito próprio da imaginação dele. A gente vê também aqui que muitas das coisas que estão aqui influenciaram o artista da Legião Urbana que ele viria a ser depois. O líder dessa banda que também é visto como uma espécie de alter ego do Renato Russo, porque há similaridades entre eles. Então eu acho assim que, mais do que acompanhar a história da banda, o interessante de fazer essa leitura é entender mais da mente do Renato Russo. Pra mim foi uma leitura muito rica, eu fiquei assim de boca aberta de ver a quantidade de detalhes que ele deu aqui pra história. E enfim, pra quem é fã dele, certamente vale muito a leitura. O terceiro livro que eu li no mês foi em e-book, eu tô mostrando no tablet a capa porque aqui fica mais coloridinha, mais bonito pra vocês verem. O livro, então, Zigzira, da Ella Wendell, ele traz a história da Emma, que é uma tenista mundialmente famosa. Ela tem apenas 19 anos e ela cresceu muito reprimida pelo próprio pai. O pai dela é extremamente rígido, ele é bastante abusivo, inclusive, em muitas situações. E, enfim, ela cresceu então sob esse controle do pai, sobre os controles também dos próprios contratos que ela tem, porque, enfim, ela tem que seguir uma série de regras. Já acontece é que ela, apesar de tudo isso, é apenas uma jovem de 19 anos que quer viver a vida, que quer aproveitar e conhecer, enfim, coisas como uma pessoa de 19 anos gostaria de fazer. Então ela resolve se rebelar, fugir ali do pai dela e dar um rumo para a própria vida, e ela vai acabar se metendo em diversas situações diferentes e a gente vai acompanhando então esse processo dela de descoberta, de certa forma, do mundo. Infelizmente não gostei da leitura, eu acho que foram diversos os pontos aqui que acabaram fazendo com que a leitura não fosse satisfatória pra mim. Eu senti que faltou tanto a história quanto a escrita serem mais amadurecidas. Eu acho que a Ella Wendell, ela
tinha aqui uma premissa interessante, que também era mostrar um outro lado, né, dessa questão das celebridades, mostrar os muitos abusos que elas acabam sofrendo. Também tem a questão de como a Emma sofre tudo isso, não simplesmente por ser uma esportista, mas por ser mulher, como tem muito machismo envolvido nisso tudo. Mas, como eu falei, então, apesar, né, dessa premissa interessante, infelizmente a leitura não funcionou pra mim. O quarto livro que eu li no mês foi o primeiro de uma série de thriller policial, lançamento da editora Gutenberg, foi A Garota no Gelo, do Robert Briggs. Eu achei muito legal, que eu fui pesquisar sobre o autor e eu vi que ele inicialmente começou a carreira dele publicando chick lit. E aí esse aqui foi o primeiro romance policial dele e, gente, um autor que escreve chick lit e thriller policial seria meu sonho. Aqui então esse é o primeiro livro da série da detetive Erica Foster. A Erica, ela ficou um tempo longe das investigações, ela ficou um tempo afastada do cargo dela porque ela passou por um trauma bastante pesado, profissional, e que impactou demais a vida pessoal dela. E agora ela foi chamada de volta para assumir então a investigação de assassinato de uma jovem que é a filha de uma figura importante de Londres. E essa jovem foi encontrada congelada sob um lago. E quando a Erica começa a investigar, então muita coisa vai surgindo nessa investigação. As pistas vão mostrando que o caso aparentemente é bem mais complexo do que inicialmente aparentava, e a história parte daí. O livro, ele me prendeu demais desde o início. O autor, ele tem uma escrita assim que realmente envolve a gente, e conforme o caso foi se tornando mais complexo, eu também fui ficando ainda mais presa nas páginas, fui fazendo aquela leitura frenética de não querer parar mesmo e querer descobrir então como que as peças se encaixavam. Eu acho também que o autor, ele trabalhou bem a questão da divisão tanto do caso policial quanto da vida pessoal da Erica. A Erica também é uma personagem que ela é bastante cativante, ela tem uma personalidade bastante forte, ela se impõe bastante, isso eu achei bem legal nela. O terceiro livro da série foi lançado agora em outubro também, inclusive eu acho que foi no mesmo dia que saiu A Garota no Gelo por aqui. E, enfim, tô muito curiosa mesmo, eu amei a leitura, pra quem gosta de thriller policial, fica a recomendação. O último livro que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, também tem vídeo resenha dele aqui no canal, então eu também vou falar dele um pouco mais por cima, e foi Quem Vai Dormir com Quem, da Madeleine Wickham, que é mais conhecida por Sophie Kinsella, minha diva. Eu gosto de falar, né, da questão do pseudônimo dela e do nome dela, porque os livros assinados por cada uma dessas pessoas são diferentes. Então os livros assinados por Madeleine Wickham não tem o mesmo estilo dos assinados por Sophie Kinsella. Aqui em Quem Vai Dormir com Quem, a gente tem a história de duas famílias que vão passar uma semana de férias na Espanha, e elas acabam tendo que dividir por uma semana uma mesma casa, porque foi um amigo em comum das duas que convidou, né, as duas para essas férias. Só que elas não sabiam que elas iam ter que dividir a casa uma com a outra. O que acontece é que a mulher de uma das famílias e o homem de outra família, eles já se conheciam, eles foram namorados no passado, e quando eles chegam lá, eles fingem que nunca se viram, então as famílias não sabem que os dois se conhecem, e fica aquela situação tensa por dois motivos. O primeiro é que nenhuma das famílias estava esperando que houvesse pessoas desconhecidas ali pra dividir a semana com elas, e a outra questão tensa é porque tem essas duas personagens ali que já se conheciam. E o livro, ele vai abordar então aqui os conflitos familiares, porque cada uma dessas famílias está enfrentando alguns probleminhas diferentes, e ao mesmo tempo em que ele tem um toque leve e divertido, ele também vai ser mais reflexivo e um pouco mais profundo do que os livros normalmente da Sophie Kinsella são, porque ela vai se aprofundar mesmo nas questões das personagens. Eu acho muito legal que os livros assinados por Madeleine Wickham sempre trazem conflitos, principalmente femininos mesmo. Ela vai um pouco mais fundo nas questões que as mulheres estão passando, sentindo, e que muitas vezes são controversas ali dentro delas. Enfim, eu gostei muito da leitura. Pra quem quiser saber com mais detalhes, eu deixo pra vocês o link da vídeo resenha que eu fiz aqui pro canal. Contem pra mim o que vocês leram nesse mês. Quero também saber o que vocês acharam dessas minhas leituras. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveite também e se inscreva no canal pra acompanhar as próximas novidades. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Não deixem também de me acompanhar nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram. Lá a gente sempre consegue ter um contato mais próximo, trocar mais figurinhas. Eu gosto muito de conversar por vocês por todos os meios, e por lá é sempre um pouco mais próximo. Beijos a todos, até o próximo vídeo.